Pessoal, eu estou aqui com osmose, né, que é um outro conteúdozinho que caiu em uma questão que eu passei para vocês. Pessoal, olha, quando você estiver estudando, pelo amor de Deus, não vá ficar estudando um capítulo de um livro inteiro. Estude um princípio. Qual é o objetivo do capítulo? Tá? Qual é o objetivo do capítulo? Então estude aquilo. Tá? Não precisa ficar estudando o capítulo inteiro, tintim por tintim, não. Tá bom? Então, osmose. O que é osmose? Osmose é um fenômeno, né, no qual solvente, no caso aqui nossa água, tá? H2O. No caso solvente, passa de um meio para o outro através de quê? De uma membrana semipermeável. O que quer dizer semi? Quer dizer que permite apenas a passagem de solvente, tá bom? Só solvente. Então, quando a água sai de um meio para outro através de uma membrana semipermeável de forma espontânea, chamamos isso de osmose. Tranquilo? Olha, mas de qual meio para qual meio o solvente passa? De um meio hipotônico para um meio hipertônico, fazendo assim a nossa popular conhecida osmose, tá bom? Olha, observe, hipo, pequena quantidade de sal, hiper, grande quantidade de sal. Aqui a molequinha preta, representada aqui, ó, tá vendo? E representada com grande intensidade aqui, tá vendo? Onde eu tenho maior quantidade de concentração de sal, é o meio hipertônico, tá bom? O meio hipotônico, eu tenho grande quantidade de água e pouca quantidade de sal, mas eu tenho uma pouca quantidade de sal aqui. Veja que essa membrana é uma membrana que permite apenas e tão somente a passagem de quem? Da água, do solvente. Então observe, a tendência natural, né, de forma espontânea, é a água sair de um meio que tem menos sal para um meio que tem o quê? Mais sal. Isso de forma espontânea, tá bom? Eu não sei se vocês já notaram, mas se você fizer um montezinho de sal, tá? Um montezinho de sal aqui, e fazer com que uma gota d'água caia bem aqui, ó, pertinho, você vai ver que essa gota d'água, ela vai tentar umedecer todo esse sal que está aqui. É uma tendência natural. É um processo que a gente chama de quê? Osmose. Tranquilo? Mas veja, osmose é quando você sai de um meio que tem menos sal para um meio que tem mais sal de forma o quê? Espontânea. Pessoal, ó, cuidado, tá? Espontânea. Tá? Espontânea. Agora, quando não for espontâneo? Quando, por exemplo, eu quero fazer com que a água não saia daqui, de menos do meio que tem menos sal, para o meio que tem mais sal, eu quero fazer o contrário, eu quero fazer com que ela saia daqui para cá. Aí já não é um processo que espontâneo. O que acontece? É um processo que demanda energia. O que eu preciso fazer? Eu preciso, aqui, nessa superfície aqui em cima, eu preciso fazer com que tenha uma força, tá bom? Aplicada aqui em cima, para que essa água saia deste meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, faça um processo inverso da osmose. A água vai sair agora do meio hipertônico para o meio hipotônico, fazendo a nossa osmose reversa, tá bom? Então, para que haja osmose reversa, eu preciso aplicar uma força, tá? Para que essa água passe daqui para cá. A gente vai ver a questão aqui de forma rústica no outro celular, para você entender o que eu estou falando. Observe aqui que eu tenho a questão, tá? Aí ele fala lá, ó. Vou tentar ler para vocês aqui. Ele fala aqui, ó. Em regiões desérticas, a obtenção de água pura
potável, né, não pode depender apenas da precipitação, ou seja, da chuva. Portanto, sistemas para dessalinização. Pessoal, olha aqui uma palavra-chave aqui, dessalinizar, retirar sal, tá bom? Da água do mar, né, pode ser feita da seguinte situação. Alguns desses sistemas consistem basicamente de duas câmaras. Duas câmaras. Tranquilo? Aí ele diz: com uma membrana o quê? Semipermeável. Com uma membrana semipermeável. Aí ele diz: o processo descrito para a purificação da água, né, é denominado, pelo amor de Deus, olha o que ele coloca na letra A, filtração. Para você filtrar alguma coisa, você precisa de uma membrana semipermeável, meio passando do meio mais hipotônico para o meio hipertônico. Precisa disso? Claro que não, tá? Claro que não. Você precisa só de um pano para você jogar a água lá e filtrar. Se for com areia, com sal não dá, entendeu? Para você filtrar. Adsorção, processo de adsorção. Processo de adsorção é como uma coisa gruda em outra. Nada a ver. Destilação é por fogo, por temperatura de ebulição, nada a ver. Troca iônica, não estou mexendo com íons por enquanto, tá? Opa, osmose reversa, exatamente. É esse o processo que eu vou fazer, tá? Tranquilidade geral? Então, muito bom, tá bom? No vídeo anterior eu dei uma interrompida, porque eu vou fazer uma questão, né, em cima do que eu iria falar, mas aí eu parei porque eu quero ver se vocês irão acertar essa questão que eu vou colocar, tá bom?